Artigo 15º. O adicional de qualificação incidirá sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, observados os seguintes percentuais. Inciso 1º, 12,5% ao portador de título de doutor. Inciso 2º, 10% ao portador de título de mestre. Inciso 3º, 7,5% ao portador de certificado de especialização. Inciso 4º, 5% ao portador de diploma de curso superior. Inciso 5º, 2,5% para cada conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 horas, observado o limite máximo de 5%. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos 1º a 4º do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no inciso 5º do caput deste artigo serão aplicados pelo prazo de 4 anos, a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de 120 horas. Parágrafo 3º. O adicional de qualificação será devido a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado. Parágrafo 4º. O integrante das carreiras dos servidores do Ministério Público da União cedido com fundamento nos incisos 1º e 2º do caput do artigo 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, não perceberá, durante o afastamento, o adicional de que trata este artigo, salvo na hipótese de cessão para órgão da União na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. Parágrafo 5º. Os técnicos do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público que fizerem jus ao adicional de qualificação em razão da aplicação do inciso 4º do caput deste artigo terão a parcela automaticamente transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, no valor de 5% sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor. Parágrafo 6º. A vantagem pessoal nominalmente identificada a que se refere o parágrafo 5º deste artigo será absorvida quando o servidor que a perceber enquadrar-se nos incisos 1º, 2º e 3º do caput deste artigo. Artigo 16º. A gratificação de perícia e a gratificação de projeto, ambas no valor de 35% do vencimento básico mensal, são devidas, respectivamente, ao servidor. Inciso 1º. Integrante da carreira de analista, durante o período em que desenvolver perícia, mediante designação do Procurador-Geral de cada ramo do Ministério Público da União ou do órgão colegiado de coordenação e revisão, com o objetivo de subsidiar a atuação institucional em procedimento extrajudicial ou em processo judicial. Inciso 2º. Designado pela autoridade superior da entidade para desenvolver e implementar projeto de especial interesse da administração. Parágrafo 1º. As gratificações previstas neste artigo não poderão ser percebidas cumulativamente entre si nem acumuladas com o pagamento de hora extra. Parágrafo 2º. O servidor efetivo de outro órgão da administração pública e o exclusivamente ocupante de cargo em comissão farão jus à gratificação de projeto, na hipótese do inciso 2º deste artigo, no valor de 35% do primeiro padrão do vencimento básico mensal da carreira de analista, caso ocupante de cargo em comissão, ou da carreira de técnico, caso designado para função de confiança. Parágrafo 3º. O Procurador-Geral da República regulamentará as gratificações de que trata este artigo, podendo estabelecer limite de tempo de percepção e condições para a concessão. Artigo 17º. A gratificação de atividade de segurança é devida ao servidor que exerça funções de segurança e esteja em efetivo exercício em órgão ou unidade de segurança institucional. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata o caput deste artigo corresponde a 35% do vencimento básico mensal do servidor. Parágrafo 2º. A gratificação de que trata este artigo é devida, no percentual de 25% do vencimento básico mensal, ao servidor que, sob designação do Procurador-Geral da República ou de autoridade delegada, atue em órgão ou unidade de pesquisa e análise de informação para subsidiar a atuação institucional dos membros do Ministério Público da União. Parágrafo 3º. Os servidores efetivos de outros órgãos da administração pública e os exclusivamente ocupantes de cargo em comissão farão jus à gratificação de que trata o caput deste artigo no valor de 35% do primeiro padrão do vencimento básico mensal da carreira de analista, caso ocupantes de cargo em comissão, ou da carreira de técnico, caso designados para função de confiança. Parágrafo 4º. A percepção da gratificação de que trata este artigo poderá ser condicionada à aprovação do servidor em teste de aptidão e em curso de atualização, com periodicidade e critérios definidos em regulamento. Artigo 18º. A retribuição pelo exercício de função de confiança, de cargo em comissão e de cargo de natureza especial é a constante, respectivamente, dos anexos 4, 5 e 6 desta lei. Parágrafo 1º. Os valores fixados nos anexos 4, 5 e 6 desta lei terão efeitos financeiros a partir de 1º de junho de 2016.
Parágrafo 2º. Ao servidor integrante das carreiras de que trata esta lei ao cedido ao Ministério Público da União, investidos em cargo em comissão ou em cargo de natureza especial, é facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida de 65% dos valores fixados no anexo 5 ou no anexo 6 desta lei. Capítulo 6. Da jornada de trabalho. Artigo 19º. O servidor cumprirá a jornada de trabalho fixada em regulamento, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas, ressalvado, sem prejuízo da remuneração. Inciso 1º. Cargo privativo de médico, que tem jornada semanal de 20 horas. Inciso 2º. Cargo da área de saúde, que tem jornada semanal de 30 horas. Parágrafo único. O Procurador-Geral da República regulamentará o controle da jornada de trabalho, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico, com utilização do regime de banco de horas, sobre aviso e escala, assim como estabelecerá os limites de horas extras mensais e anuais relativos aos servidores do Ministério Público da União, observada a disponibilidade orçamentária. Capítulo 7. Disposições finais e transitórias. Artigo 20º. Os quadros de pessoal dos ramos do Ministério Público da União corresponderão ao número de cargos efetivos das carreiras dos servidores do Ministério Público da União e de funções de confiança e cargos comissionados, providos e vagos, criados por lei e existentes na data da publicação desta lei. Parágrafo 1º. Criam-se, no quadro do Ministério Público da União, os cargos de natureza especial de Secretário-Geral do Ministério Público da União e de Chefe de Gabinete do Procurador-Geral da República, com a retribuição constante do anexo 6 desta lei. Parágrafo 2º. Cria-se, no quadro do Conselho Nacional do Ministério Público, o cargo de natureza especial de Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público, com a retribuição constante do anexo 6 desta lei. Artigo 21º. Aos servidores efetivos, requisitados e sem vínculo do Ministério Público da União é vedado o exercício da advocacia e de consultoria técnica, ressalvado o disposto no artigo 29º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Artigo 22º. Os ramos do Ministério Público da União fixarão em ato próprio a distribuição dos cargos efetivos, funções de confiança e cargos em comissão nas unidades componentes de sua estrutura. Parágrafo 1º. Os procuradores-gerais de cada ramo de que trata este artigo são autorizados a transformar, sem aumento de despesa e sem majoração de quantitativos físicos previstos em lei, no âmbito de suas competências, as funções de confiança e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, bem como alterar-lhes a denominação específica, vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa. Parágrafo 2º. A transformação prevista no parágrafo 1º somente produzirá efeitos após sua comunicação formal ao Procurador-Geral da República. Artigo 23º. A vantagem pecuniária individual, instituída pela Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003, e outras parcelas que tenham por origem a citada vantagem concedidas por decisão administrativa ou judicial, ainda que decorrente de sentença transitada ou não em julgado, incidentes sobre os cargos efetivos em comissão de que trata esta lei, ficam absorvidas a partir da implementação dos novos valores constantes dos anexos 2 e 5 desta lei. Artigo 24º. As VPNIs de caráter permanente, incorporadas aos vencimentos, aos proventos e às pensões dos servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive aquelas derivadas da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada entre abril de 1998 e setembro de 2001, não serão reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste dos anexos desta lei. Artigo 25º. O servidor afastado para cursar pós-graduação, no país ou no exterior, com ônus total ou parcial para a instituição, só poderá desligar-se do Ministério Público da União transcorrido o dobro do prazo do afastamento, salvo se ressarcir a remuneração percebida no período e as despesas decorrentes. Artigo 26º. Caberá a cada ramo do Ministério Público da União, no âmbito de sua competência, instituir programa permanente de capacitação destinado à formação, à qualificação e ao aperfeiçoamento profissional, bem como ao desenvolvimento gerencial, visando a preparação dos servidores para desempenharem de modo mais efetivo suas atribuições. Artigo 27º. As carteiras de identidade funcional emitidas pelos ramos do Ministério Público da União têm fé pública em todo o território nacional. Parágrafo 1º. Aos servidores do Ministério Público da União cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança será conferida a denominação de inspetor e agente de segurança institucional, para fins de identificação funcional, nos termos do regulamento. Parágrafo 2º. Aos servidores do Ministério Público da União cujas atribuições estejam relacionadas ao desenvolvimento de perícia será conferida a denominação de perito, para fins de identificação funcional, nos termos do regulamento.
Artigo 28º. O Procurador-Geral da República regulamentará o disposto nesta lei, ouvidas as entidades sindicais, cabendo a cada ramo do Ministério Público da União expedir instruções complementares necessárias à sua aplicação. Artigo 29º. Aplica-se o disposto nesta lei às carreiras dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, correndo as despesas resultantes de sua aplicação à conta das dotações orçamentárias próprias do órgão. Artigo 30º. O disposto nesta lei aplica-se aos aposentados e pensionistas, nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. Artigo 31º. Os cargos em comissão de assessor nível 2, criados por leis anteriores, são transformados em assessor nível 4. Artigo 32º. As despesas resultantes da execução desta lei correm à conta das dotações consignadas ao Ministério Público da União e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 33º. A eficácia do disposto nesta lei é condicionada à expressa autorização em anexo próprio da Lei Orçamentária Anual. Artigo 34º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 35º. Fica revogada a Lei nº 11.415, de 15 de dezembro de 2006. Qual lei você precisa em áudio? Envie seu pedido no comentário. Curte e se inscreva no canal para mais.